Estamos apresentando Nacional 80. Comunicando Washington Rodrigues e Hilton Abirrian. Pintando na área o Jogo Aberto. Muito bem, Abirrian, vamos começar o nosso jogo aberto de hoje? Hoje, eu estou com uma das figuras de maior expressão na cultura, no teatro, na expressão popular. O povo admira de todas as formas essa figura que nós vamos entrevistar hoje. Eu acho que nós vamos não só entrevistá-la, como homenageá-la também. É verdade, acima de tudo homenageá-la. E uma entrevista difícil de fazer, né? Eu Porque acho às vezes também. a gente fica até determinadas pessoas, apesar da simplicidade, apesar da humildade, apesar de todo esse encanto que essa nossa entrevistada de hoje tem, que é a Fernanda Montenegro. Exato. Nós nos colocamos tão abaixo que às vezes ficamos até com dificuldade para conduzir uma entrevista. É verdade, isso aí é preciso que se coloque, é preciso que se diga ao público, porque nós no Brasil, Fernanda, acho que não tratamos os nossos ídolos como eles deveriam ser tratados. Acho que falta um pouco, não é que falte respeito, não. É que, não sei, o povo de repente se esquece. Não é a mesma coisa que outros países onde os ídolos são realmente tratados de forma muito especial, exatamente por serem pessoas especiais. E você é uma pessoa muito especial que nós gostaríamos hoje de homenagear nesta manhã, que não tem sol, que não tem tanta alegria, porque o povão rubro-negro está aí muito triste, mas de qualquer maneira... Mas felizmente tem, Fernanda Mas Montenegro. tem a alegria dos outros, do arco-íris, né? E que essa facção grande que está aí alegre, inclusive estou falando isso porque tem um na linha que vai ser o primeiro, pediu prioridade, que está metade triste, metade feliz, porque o time dele em São Paulo foi o campeão, é o nosso Tony Ramos. Aliás, eu queria até pedir a você, Abirrian, licença, para cumprimentar a Fernanda Montenegro, pedir a ela também uma permissão especial para inverter a ordem das coisas aqui, para que possamos homenageá-la também com a presença dessa pessoa muito querida para todos nós, que é o Tony Ramos, antes da própria ficha. De acordo, Abirrian? Perfeitamente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, eu fico muito feliz e comovida de estar aqui. Eu vou dizer por quê. Eu comecei em rádio. Eu fiz rádio durante 10 anos. E eu gosto de estúdio de rádio. Eu acho importante um trabalho de divulgação de teatro que vocês fazem essa hora da manhã. Eu acho, para mim, muito importante também entrar em contato com seus ouvintes, conhecer vocês. Enfim, falar normalmente de uma coisa normal que é o teatro. Então, vamos estabelecer, Fernando, o seguinte. Daqui a pouco nós começamos o programa normalmente, com a ficha, todo dia. Recomeçamos, né? Porque o Tony Ramos também tem esse direito, como sócio proprietário do programa, até de inverter a ordem das coisas. Vamos a uma entrada. Né? Vamos a uma entrada, uma entrada especial. Bom dia, Tony Ramos. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Abirrian. Bom dia. Como vai? Tony, tudo bem. Abirrian, Tony Ramos, agora é papai novo, né? Nasceu o Rafael anteontem. Hein? Nasceu o Rafael, filhinho do Abirrian, anteontem, está inaugurando de papai. Que beleza. A melhor coisa do mundo é filho. Vai em frente. Bem? A melhor coisa do mundo é filho. É você ele em frente. É verdade. Mas você refez do choque, Tony. Você está mandando ele em frente. Tá certo, Tony. Tudo bem, não mais, Tony? Tudo bem. Eu só estou tentando falar com o Fernando aqui. Não sei se ela está me ouvindo já. Estou te ouvindo, sim. Ah, que ótimo. Um grande beijo a você. Para você também. Antes de mais nada, Augusto, você aí ficou dizendo que se seria indiscreto ou não perguntar para onde eu ia, né? É verdade. Eu tem dessas coisas. É que algumas pessoas já devem estar sabendo. Eu estou fazendo um estágio completo pela emissora. Eu já terminei o especial de Castro Alves, que vai ao ar no dia de Ano Novo. E estou completando um estágio pela empresa, porque brevemente eu estarei trabalhando um pouco mais atrás das câmeras, né? Então é por isso que eu tenho acompanhado várias gravações. É isso aí. Eu estou descansando, carregando pedras, é isso. Mas o São Paulo é campeão, viu, Fernanda? Que coisa bonita. É bonito. Então, meus filhos estão de cabeça quente com o Flamengo e corrigindo. Eu estou preocupado ainda com o Fluminense, viu, Washington?
Ô, Tony Ramos, não faça isso. Você vira a casaca com uma facilidade que me preocupa. Mas para os que estão de cabeça doendo, vai ter outra rodada daqui a pouco, as chances recomeçam. Domingo né? as chances todas recomeçam. Pois é. Viu, Tony? Não faça isso, Tony. Não mude casaca assim com tanta facilidade. Eu sei que você é Flamengo. Alô, Fernanda? Pois não. Vou falar direto com você. Olha, realmente é um prazer muito grande falar contigo. Eu, quando liguei para o Washington hoje para brincar com ele sobre futebol, de repente eu pergunto quem vai ser entrevistado hoje. Ele, Fernanda. Me deu até um branco, Fernanda. Isso de verdade, com muita honestidade, com isenção total. Eu faço aqui meu peito, minha homenagem a você. Tá, você também é muito querido, esteja certo disso. Devo lhe dizer, do fundo de todo o coração de toda a minha geração. Essa geração que veio aí, vamos dizer, a partir de 60, pelo menos eu que estreiei em 63, mas muita gente que está vindo aí a partir de 70, de 68, de 73, sei lá, esses que começam hoje cedo, não Os importa. de 80 já, né? Os de Pois 80. é. Esses todos que estarão pensando um dia em envergar essa tão sofrida profissão, mas tão bela também, eu só posso dizer uma coisa, a nossa homenagem ao seu caráter, ao seu trabalho, à sua dedicação e, fundamentalmente, à sua vontade de acertar sempre e de ajudar sempre a toda uma coletividade com o seu trabalho. Isso é muito importante. Eu agradeço as tuas palavras, Tony. Estou aqui, as tuas ordens. Gostaria de entrar mais em contato com você, conversar. Enfim, a gente se encontrar. A gente vive muito isolado, isso aqui é verdade, né? A gente trabalha muito e não se frequenta, não se troca ideia. Eu acho que, por exemplo, esse momento agora, eu acho que nós nunca falamos tanto um com o outro como agora através aí dos microfones, não é verdade? Isso é tão bom. O público às vezes até não acredita, não é possível, não se conhecem, mas é verdade. Às vezes a gente se cruza, mas não se conhece. A gente se fala e tudo, mas a gente não tem tempo de parar e conversar, não é? Exato. Daí a minha homenagem. Eu vou fazer duas perguntinhas Pois a não. você, que eu tenho certeza durante o programa, você está em ótimas mãos, este é um programa que dá chance de você São falar. carinhosíssimos aqui. E então você vai me responder duas coisas que eu estará respondendo. Eu vou fazer perguntas em nível até do telespectador Pois e não. do espectador de teatro, que eu tenho certeza até gostaria de fazer. Primeiro, sua volta à televisão. Tem alguma coisa em vista ou não tem, etc. E em segundo, o que você acha das campanhas de popularização do teatro? São ou não são facas de dois gumes? Tipo, combis no fim do ano? Será que não deveria haver um outro tipo de incentivo ao teatro? Será que nós não precisaríamos de um outro tipo de apoio governamental que não apenas esse do mês de dezembro? Então, as perguntas são essas. A primeira pergunta sobre televisão, Sim. há uma aproximação para uma próxima novela que talvez seja feita na Globo. Ah, é? Mas é uma conversa ainda muito assim, Embrionária? embrionária, não é? Sim. Não tem nada de mais concreto nem nada, não. É apenas Um namoro? É um namoro. Ah, Eu que tenho bom. uma grande ligação de amizade com o Manuel Carlos, de Sim. muitos anos, quer dizer, no tempo ainda da nossa adolescência lá em São Paulo, porque eu vivi uma época muito grande em São Paulo, Sim. dos anos 50. E éramos todos muito jovens e estávamos na vida para conquistar algum espaço, de uma forma, aliás, muito objetiva, muito trabalhada. Sim. E a vida nos tocou, não é? E essa amizade perdura até hoje com o Manuel. Então, se o Manuel escreve uma novela, ele pensa em mim, Fernando. Agora, até chegar lá, são muitos caminhos, não é? Bom, isso é pro ano que vem ainda, lá para março, abril. quem É, sabe por dá aí. certo. Aliás, é uma novela na qual você também estaria, não é isso? Eu fui também soldado para fazer. Pois é, como Olha, você de vê, repente tá dando uma todos notícia somos pra mim, né? soldados. Você está me dando uma notícia aí, sem querer ou não. É, pois é. Interessante. Estamos aí. Pois é. E no que diz respeito à popularização de teatro, eu acho que essa coisa da Kombi é muito estranha, porque ela nasceu a partir de uma crise num determinado ano. E como o dezembro chegava, então os empresários se reuniram e pediram uma ajuda ao governo, assim, uma coisa de emergência. De repente isso se tornou uma norma, não é? Mas no fundo, eu acho que quem lucra mesmo com isso é o governo, que no fundo faz uma grande pega essa jogada toda da Kombi e vira apenas um autoelogio, não estou encontrando bem o termo, e também não é porque por não querer falar claro, não é porque de manhã cedo a gente ainda está meio embotado.
A gente financia o governo, no fundo. Você entende como é que é? Sim. Por exemplo, ano passado, e só para te falar da última vez, o empresário vai e faz um preço popularíssimo. E a verba complementar, que é pequena, que é mínima, sai 5, 6 meses depois, debaixo de uma grande batalha. Então eu acho que essa popularização deveria vir através de outras modalidades, por exemplo, construção de casas de espetáculo, não é isso? Que possibilitasse um barateamento do aluguel do espaço. Então a gente pode manobrar o preço. E não ser apenas um negócio, um presente de fim de ano, não é? Espaços grandes, teatros grandes com 800, 900 lugares, que é para a gente poder também ter a possibilidade de manejar o preço do teatro, porque eu reconheço que é caro. Tudo é caro, se o feijão vai para, sei lá, dizem que vai para... O feijão já está a 200 cruzeiros, não é? Então, de repente, tudo passa a ser supérfluo. Até a cultura passa a ser supérflua neste país. Então é uma coisa difícil. Esse problema da Kombi é um problema que deveria ser visto de uma outra maneira, não tão utilitária assim da parte do governo em termos de faturar prestígio e depois vão as estatísticas. E na realidade é o modesto empresário teatral, né, com o seu artesanato que fomenta isso e que alimenta isso. O que ele tem em troca é muito pouco. O público tem este período de possibilidade de ir ao teatro. Mas também é uma coisa que é muito engraçado, porque eu vou dizer uma coisa aqui. Quando as Kombis vão para o interior, quer dizer, Bangu, Realengo, o subúrbio longínquo, as pessoas não têm como se deslocar, entende? Embora seja mais barato, mas os teatros estão todos na periferia. Então atravessar um estado inteiro para assistir uma peça de teatro é uma batalha. Hoje em dia já é um outro preço de teatro, né? A condução está cara. Então o importante, eu acho, que seria a construção de teatros nesses lugares com uma população já importante, não é? E a gente então chegar lá, não obrigar a população a se deslocar dentro de um trânsito tão difícil e tão caro. Enfim, isso é conversa para muitos anos. Pois é, mas ela não deve ser para muitos anos. Eu senti isso ano passado com a temporada do Pagador, e que justamente no mês de novembro, uma queda brutal. E quando aconteceu dezembro, foi uma temporada ótima, um mês maravilhoso. Então eu senti na carne aqui do ano passado que realmente era uma coisa um pouco falsa, quer dizer, do ponto de vista estratégico, mesmo até para o homem de teatro, essa coisa desse subsídio. Eu achava preferível, como é feito no TNP na França, existem carteiras eternas para o operariado. Esses contactos com sindicatos e tudo mais, né? Deveria haver uma forma um pouco mais mágica, ou por outra, um pouco mais realista. Mais objetiva, eu já nem digo mais mágica, eu digo objetiva. Exato, não tão mágica e sim objetiva, exatamente. Para que a gente pudesse ter uma certeza de umas temporadas mais realistas frente ao próprio mercado nosso. Porque o preço realmente não pode ser diferente, infelizmente. É isso mesmo. Bom, eu estou satisfeitíssimo. O seu público quer Você vai ver, você vai ter que falar. Eu agradeço as tuas perguntas. Hein? Um abraço e eu agradeço as tuas perguntas. Tudo de bom, Fernando. Para ti também. Um grande abraço e até breve. Até breve. Um abraço e muito obrigado por tudo aí. Tony, um grande abraço para você, então. Obrigado, bom trabalho para você. Obrigado, prazer muito grande mesmo tê-lo conosco aqui, tá? Ok, um grande abraço a todos aí. Até logo. Nacional 80, informando e divertindo em dose dupla. Do galho da roseira, do galho da roseira. Hoje é um dia fantástico. Apesar do tempo nublado, faz sol no Nacional 80. Ó Abirraí, ó Washington. Bom dia, flor do dia. Que bom te ver. Há quanto tempo não te via. Ser ou não ser, eis a questão. Shakespeare já me dizia. Enquanto Milor Fernandes comentava: és a gota d'água na alegria da minha manhã, és a rainha. Olá, Fernanda Monteverde, ou não, Montenegro. Como fui me confundir? Se és mulher do meu grande amigo Fernando Montanha. Ai, ui, é Torres. Sou nervoso.
Estou emocionado. Escuta aqui, ó, Fernandinha. Será que tu não sabes que o teatro é caro e que o brasileiro é duro, hein? Ei. Por que não deixas de fazer charminho e aceitas mais papéis na televisão, hein? Por que me negas esta alegria? E também ao meu povo, hein? Bom, você já viu que inverteu tudo aqui, entrou voz branca na frente da ficha, mas tudo bem, ele se confessou fã, o que aliás não faz. Ele já me chamou de Fernandinha, já me senti mais à vontade. E homenageou, Pois é a flor da manhã dele. Pois o preço é aquela coisa dramática. O preço é alto, porque tudo é alto, não é? Um mínimo. Aí a gente começa a falar nos mínimos, nos salários, nos encargos fiscais, e isso fica uma conversa tão dura. Mas, na verdade, tudo isso se resume em que é caro. Não sei o que fazer. O problema do teatro é um problema de cultura, não é? E ele está sendo feito, e sempre foi feito no Brasil, muito por um movimento particular de empresas sem capital de giro, sem nada, quer dizer, atira num sucesso, depois faz uma outra peça que tem um resultado mediano, depois faz um fracasso, depois faz um grande sucesso. E nessa instabilidade econômica a gente vai vivendo uma coisa de circo, apesar de ter um espaço, vamos dizer, definido, com teto, com bilheteria, com construção de cimento armado. Mas no fundo é muito ainda a visão do circo. Como fazê-lo barato? Não sei. Eu acho que talvez a solução fosse se ter local de representação, que essas verbas governamentais fossem destinadas a teatros padronizados, sem luxo, apenas com ar refrigerado, porque o clima exige isso, não é? E que se pudesse ter acesso a essas salas por um preço simbólico. E aí se poderia então viajar mais pelo país, se poderia então abrir mais a bilheteria para uma população maior. Porque o que existe hoje é um estrangulamento total, por exemplo, no Rio, na Zona Sul, não é? Do centro para a Zona Sul. O espectador que gosta de teatro e que viva longe, eu falei isso ainda há pouco, ele tem que se deslocar muito. Então sair depois de um dia de trabalho, para atravessar essa cidade, para assistir uma peça, e muitos fazem isso, eu acho isso uma coisa fantástica, sem meios de transporte, porque a gente vê isso na Europa, por exemplo, mas tem metrôs, tem aquela coisa rápida e realmente que funciona, aquilo tudo está azeitado há 100 anos, não é? Então é difícil. O teatro no Brasil, para quem faz e para quem assiste, é um ato de grande dedicação e de grande interesse, de grande amor a esse processo. Os que conseguem ficar ligados ao teatro. O que fazer para barateá-lo? Eu acho que no momento atual, em que tudo sobe horrorosamente, né, a gente sempre tem a ameaça de que no próximo ano a inflação vá para talvez até 200%, sei lá. É possível. Você sabe, Fernando, eu não sei se seria viável, veja bem, é a opinião de uma pessoa que não vive o problema, evidentemente de fora fica tudo mais fácil, né? Eu acho, é a coisa mais fácil que existe. Mas eu tenho a impressão que poderia haver uma saída, não para resolver o problema, veja bem, não para resolver, mas pelo menos para ajudar. Eu gosto muito de teatro, vou ao teatro 2 vezes por semana, pagando, não é convite que recebe aqui o programa, não. Aliás, esse ano está terminando e eu fui convidado 2 vezes. Uma, o Aberrian recebeu os convites agora para ver os campeões do mundo, e outra que eu fui ao Teatro Ginástico e na hora de comprar na bilheteria, o bilheteiro não quis receber. No mais, sempre colaborando, que é a obrigação de todo mundo. Então, acho o seguinte, eu acho que um caminho, Aberrian, que o teatro poderia tentar, seria o da publicidade. Eu acho que se perde um manancial muito grande. Pois é, mas você vê, por exemplo, você tocou num ponto-chave, que é a divulgação do espetáculo, né? Não é a divulgação do espetáculo, é a publicidade que eu Dentro digo. do espetáculo. Dentro do espetáculo. Por exemplo, se você está por que na novela você senta lá e você vai dar um close no seu sapato, porque o sapato é sapato tal, que está pagando a televisão. Você está com a roupa... Mas isso alguns grupos já fazem, mas Mas quando a peça possibilita, não é? Se você, talvez, uma peça em que tenha rodada de uísque lá, e você então faça a sua promoção do uísque, mas há peças que não tem condição, e mesmo assim é muito pequeno, porque na verdade é uma promoção feita para uma sala de 300 pessoas, 400 pessoas, tá entendendo? Não é como na televisão em que de repente aquilo é jogado para o Brasil inteiro. Perfeito, mas você cobra preço compatível. Por que você, por exemplo, as casas de moda fazem
os desfiles, aquela coisa toda. Aquilo é propaganda. Então é um número muito mais reduzido de pessoas, porque aquilo é uma vez só. O teatro é todo dia, 2 sessões no fim de semana. Então você estaria dando... É porque o nosso empresário brasileiro, tem uma visão muito curta em termos de publicidade. Porque é um veículo onde você está ali, você sai de casa predisposto para ver, gosta das pessoas que estão ali, senão não iria. E, naturalmente, todas as pessoas que vão ao teatro, pelo menos durante aquela hora, eles se transportam para aquele caso, para aquele episódio. Eu vou ver você, eu me deleito, eu fico ali participando, estou ao seu lado sentado durante a... Eu acho que a sua então proposta... Você me vende, tudo que você Pois chegar é. lá e quiser me vender, eu compro. Eu saio dali, as mulheres vão querer se vestir como você se veste, enfim. Por que o cinema americano, você vê os grandes filmes, as grandes produções americanas, tudo é comercializado. Desde o avião que o bandido pega para Pois é, fugir. mas você fala de uma indústria de cinema, Mas né? porque o americano acredita na Mas no na teatro propaganda. a coisa é de outra forma. É um artesanato, sabe? Uma pequena loja. É uma coisa muito, muito modesta. Quer dizer, em termos industriais, aí você pode fazer isso, terá um rendimento e uma volta à altura do empreendimento, vamos dizer, industrial. Por que nos shows do Roberto Carlos são patrocinados, os shows do Porque Canecão aquilo são tem o patrocinados? seguinte, os cantores todos, eles estão ligados às gravadoras, que formam uma indústria, não é? Indústrias, inclusive, de multinacionais, quer dizer, então, eles quando entram com um show, eles gastam uma fortuna. Não eles gastam, eles estão presos a contratos com firmas internacionais. Bom, vocês trabalham em comunicação, vocês estão sabendo disso, Claro, né? mas Então, mas quando então um é cantor possível. desse entra, é preciso que haja um aparato violento de divulgação, não por causa do cantor, mas por causa de uma indústria que, por um acaso, tem aquele artista ligado a ela através do disco. Então, é tudo numa chave muito mais ampla de indústria. Eles né? formam um pool, né? Exatamente. essa minha ideia seria para diminuir o Agora, custo do ingresso. em alguns espetáculos isso já acontece. Em alguns espetáculos isso já acontece. Como é uma peça, por exemplo, de hoje, uma peça em que você possa usar certas se você precisa de uma câmera de televisão, se você, sei lá, um tipo de roupa, um tipo de móvel, isso aí você pode manobrar, mas o resultado é muito modesto sempre e geralmente vamos dizer, o objeto da troca, não é? O objeto sobre o qual se faria a permuta, ele é muito mais caro às vezes do que a própria produção. Você está entendendo? É uma coisa mais modesta, Tiago. Essa ideia do merchandising, da publicidade dentro do teatro, dentro da peça, isso facilitaria, segundo o Washington, o público, o espectador, que pagaria um pouco menos o ingresso, que realmente às vezes é caro. Outro dia eu liguei. Nós fomos ao teatro, nós fomos convidados. O que ele disse realmente é verdade, que eu acho que disse é verdade. A gente recebe muitos convites para comparecer em determinadas salas de espetáculo e normalmente nós vamos juntos normalmente e pagamos na porta, fazemos questão de pagar. Por que de repente a gente começa a perguntar o preço dos teatros? 350, 250? Aí eu liguei para o Teatro Glória. Eu quero ver o Paulo Gracino. Quanto custa? 500 cruzeiros. 2 ingressos. 1.000 cruzeiros. Olha, 1.000 cruzeiros, a gente quase que consegue encher um tanque de gasolina, que já é cara a gasolina, né? Mas 1.000 cruzeiros para 2 pessoas é muito dinheiro. É um fim de semana. Não é qualquer um que pode pagar 1.000 cruzeiros. Quem ganha um salário não pode ir ao teatro. Está proibido terminantemente de assistir qualquer tipo de peça. Principalmente essas de 500 cruzeiros. No Hotel Glória, hoje, pega o jornal, Eu vai ver concordo o com preço para assistir o Paulo Gracino. Eu gostaria muito. Mas no último sábado, ficou difícil para mim assistir o Paulo Gracino. Veja bem, eu não conseguia assistir o Paulo Gracino. Eu não ganho salário mínimo, não ganho mais. E o cara que ganha salário mínimo, que quer levar a esposa, que quer levar a namorada? Pois é, mas eu acho Ele que não isso vai não é um assistir o Paulo problema do Gracino empresário, você sabe. Não é problema, é um problema do custo de vida Mas nesse será país. o custo? Veja bem, não, mas existem preços diferentes no teatro, 300, Pois é. 250, 350. Mas por quê? Será que aquele cenário custou tão caro? Eu acho que sim. Ou será que o Inclusive, sucesso da peça
observado pelo público, esse sucesso transforma a bilheteria, transforma o bilhete no caso pelo do Paulo, dobro do preço. Eles compraram, eles utilizaram, acho que eles compraram para mais de 1 milhão uma máquina que projeta, tem um nome aí qualquer que eu também não sei, uma dessas máquinas que slides, projeta... né, que faz o espetáculo junto com o Paulo. Perfeito, essa máquina só vai ser usada agora nesse espetáculo? Penso talvez que sim, porque Será ele pretende correr o Brasil inteiro com Não, mas isso, eu digo só nesse teatro, quer dizer, eles querem faturar só nesse espetáculo. O pessoal agora quer faturar de uma vez, o povo vai pagar agora essa máquina. Eu acho que também podia acontecer o seguinte, um acordo entre espectador e empresário, espectador e produtor. Esse acordo facilitaria também. Não está havendo esse acordo. Está caro, Fernanda. Eu sei, meu Está Deus, muito caro. Veja bem, custa 150 cruzeiros mais. Olha aí, é quase o dobro o preço do Hotel Glória, do Teatro do Hotel Glória. Eu quero ver, mas não acho justo pagar 1.000 cruzeiros por 2 ingressos. Eu também concordo com você. O teatro está muito caro. Principalmente nós estamos num em funil. alguns casos isolados. Nós estamos num funil. Olha, se fosse 350, eu talvez comprasse uma dois. porcinha. Porque às vezes 100 cruzeiros fazem diferença. 150 para cada ingresso, 350, depois tem o jantar. Exato. Washington Rodrigues e Hilton Abirrian estão transando no seu rádio um programa diferente. Nacional 80. Assim é demais. Não aguentar. Quando vi, fiquei horrorizado. Aquele filme do Jabor, tudo mal? Ou não, tudo bem? Tentou acabar com tua carreira, Fernanda. Não percebeste? A grande atriz brasileira foi obrigada a ficar de sutiã e calcinha em plena tela. Eu, hein? A minha rainha quase perde o trono. Pouca vergonha. Por que aceitaste aquele papel, hein, Fernanda? Explique-me, hein? Você sabe que o grande perigo não é a calça a calcinha e o sutiã, né? É realmente se ainda dava para ficar de calcinha e sutiã. Porque nessa altura as meninas andam de tanguinha, né? Andam só de sunguinha na praia, de maneira que o problema não era tanto a coragem de só ficar, era saber se isso ainda dava, pelo menos para aguentar um pouquinho vamos dizer, que o visual ainda desse para sustentar um pouco isso sem ser grotesco. Isso sim. Olha, 2 ouvintes estão aqui na linha, Birrian. Você acha que a gente deve fazer a ficha, Birrian? Fazer a ficha. Pode fazer, acho que faz. É porque passamos a ordem, tá certo. mas o pessoal sempre gosta de saber, né? Dados, Vamos né? fazer. O João Carlos e o Luiz Carlos estão aqui na linha. Por favor, esperem só mais um minutinho. Nome completo. Eu tenho o meu nome completo, que é o meu nome de pessoa... De batismo. De batismo, é bonito, de batismo. Que é Arlete Pinheiro Monteiro Torres. É mesmo? É. Quando eu fazia a rádio, um dia eu passei... Qual a rádio, hein? A Rádio Ministério da Educação e Cultura. E depois fiz um período de 2 anos na Rádio Guanabara, onde eu estreiei ao lado de Chico Anísio, Nádia Maria, Silvio Santos, uma opção de gente. E eu passei também a redigir, escrever. Então eu inventei um nome assim rocambolesco, que era o nome de Fernanda Montenegro, para escrever. Né? Eu era locutora também e era radioatriz. E com o tempo, essa coisa da Fernanda Montenegro pegou e o outro meu pobre nome ficou esquecido. Então fiquei sendo Fernanda Montenegro. E data de nascimento? Eu nasci 16 de outubro de 29. 16 de outubro, o que é? É Libra. Libra. Estou com 51 anos. Onde é que você nasceu, Fernanda? Eu nasci num lugar que se chama Campinho, ali a caminho de Jacarepaguá. É de Madureira. É de Madureira, entre Cascadura, Madureira, Vila Valqueire e Jacarepaguá. É um miolinho que tem ali. Eu conheço bem Campinho. Você conhece? Conheço. Pois é, nasci ali. Joguei futebol nasci lá. Na Rua Laíde, não sei se você conhece a Rua Laíde. É Rua Laíde. Acho que a casa está lá até hoje. Estado civil? Casada há 28 anos, 28 para 29 anos. Tem filhos? Tem um casal. O menino está com 17 e a guria com 15.
Como é que eles se chamam, hein? O rapaz se chama Cláudio e a menina se chama Fernanda, para ter uma ter uma Fernanda mesmo em casa. Verdadeira. Religião, Fernando. Sou católica. Tem a famosa posição do católico não praticante, né? Mas, em essência, eu sou católica. Tenho uma formação bastante segura na minha vida dentro do catolicismo, né? Isso te ajuda? Você sabe que eu sou uma católica liberal, quer dizer, a partir de uma certa época, você come ainda mais porque eu sou de um tempo em que se acreditava piamente e se punha na cabeça da criança piamente o diabo e outras coisas, né? Então, com o passar da vida, a gente vai pondo um pouco esses mitos de banda, né? E vai vendo a essência desses sentimentos religiosos, né? Então, eu acho que na essência do meu sentimento religioso, eu sinto uma ajuda, assim. Gosta de futebol? Tem algum time? Eu gosto. Por exemplo, eu já fui mais fluminense, mas eu continuo ainda fluminense, você me perdoe. Às vezes é mais por uma... Engraçado, não sou assim desesperadamente doente por futebol, não, mas gosto de ver. Eu não sei, eu tenho a impressão que também, não sei se já é a saudade da minha extrema juventude. Antes eu ia ver futebol no tempo de Pelé, Coutinho, no tempo... Sabe, do esplendor do Santos, do esplendor de uma série de outros times aí. Era uma festa a gente ia ao futebol, né? A gente ia para ver um acontecimento de espetáculo, realmente. Eu não sei se isso acabou. Está acabando, infelizmente. Está acabando? Vocês que são técnicos nesse negócio, né? Às vezes você fica olhando o jogo na televisão, também tem agora a televisão, né? Aquilo é tão xoxo, você já sabe o que vai acabar. Aí chutou, aí vai. Aí escuta de novo, vai. São horas nesse negócio. Sabe, não tem a loucura das jogadas, dos meus ídolos, né? Dos 20 anos. Não tem. Mesmo antes deles, né? Mesmo antes, tempo de Ademir, né? Era uma coisa fantástica aquilo, eram criativos, podia até nem ser, sei lá... O Beck tinha que ser forte. Nossa! Né? Mas tinha um negócio importantíssimo também, é uma realidade, a queda do talento do jogador brasileiro, em virtude é muito fácil de explicar. De repente passou a ser uma profissão muito rendosa para alguns, especialmente para os treinadores. Então eles trataram de cada um garantir o seu emprego da melhor maneira, pouco se preocupando com o espetáculo. Daí os sistemas cada vez mais rígidos que tiraram a beleza dos espetáculos. E segunda coisa que pouca gente dá conta é que o rádio, antigamente, criava espetáculos maiores do que realmente eles eram. Então eles vendiam, não digo nós porque eu não participei dessa época, mas no tempo do Cose, do Ari Barroso, né? Eles vendiam espetáculos que na realidade não existiam. O jogo era um jogo xoxo e eles transformavam numa final de Copa do Mundo. Então eu vim conhecer, por exemplo, o estádio em que o Cose narrou a final da Copa de 58, na Suécia, e ele falava, nunca mais me esqueço, em casa, ouvindo na varanda de minha casa o jogo do Brasil, imaginando o estádio como ele narrava o estádio com pinheiros, uma beleza, uma imagem maravilhosa. E eu fui à Suécia, especialmente... atrás dos pinheiros. Atrás daquele espetáculo. Cheguei lá num campo, o estádio Rassunda, na Suécia, é um campo onde parece aqui com o campo do Bom Sucesso, por exemplo. Tem nada demais. O Nelson Rodrigues tem razão, né? É verdade, porque se criava no rádio antigamente, tanto que o vício do locutor de rádio custou para se acalmar diante da imagem, né? Para você dizer, raspando atrás, a bola passava a 1 quilômetro. Então hoje com o radinho de pilha no Maracanã, o povo serve de fiscal e você não pode dizer as coisas que não acontecem. Então isso também tirou muito da beleza para as pessoas que não acompanhavam. Craques agora, os de uma certa época realmente eram vedetes de movimentar multidões, né? Craques na época tinham características, inclusive, por exemplo, o Ademir. Era mais fácil jogar. O Ademir era velocidade, né? O Garrincha era o Se o Ademir jogasse futebol hoje, não seria o jogador tão brilhante como foi naquela época. Ele não encontraria o mesmo espaço que ele tinha na época para fazer tudo que ele fazia. Pois é, então eu acho que essas modificações, isso foi, não sei, eu acho que foi abrandando um pouco a visão, né, de uma paixão, sei lá. Eu não sei, eu estou dizendo do meu ponto de vista. Eu vejo vocês estão doentes aqui no Brasil. Vocês me desculpem falar mas isso. Esse que está aí sentado, que é um velho amigo meu, que de vez em quando me homenageia aqui com a presença, o Antônio Carlos, cansou de ir comigo, garotos, tipo Maracanã, assistem grandes espetáculos, muito melhores do que os que nós vemos hoje aí. Não sei se é porque eu vivo
intensamente futebol, como comentarista que sou, e todos os jogos eu assisto. Não sei se eu sou um pouco exigente demais, não sei, mas realmente eu estou contigo nessa opinião. Escola de samba, você tem alguma, não? Ah, Portela, né? É? Portela. Mas vai ou fica em casa torcendo? Eu fico em casa torcendo. Uma vez ou outra a gente vai até a avenida e tal, para ver a turma. Vamos então, Berrian, antes dela dar sequência à ficha, senão os ouvintes não participam, né? É aquela pergunta tradicional de como tudo começou, daqui a pouco você responde. João Carlos, do Engenho Novo, tem uma pergunta para você. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Washington. Desculpa essa demora, hein, João Carlos? Ah, é mole ou quer mais? É mole ou quer mais? Coitado. Quase 40 minutos esperando. Escuta, você podia me dar um retorno? Meu rádio tá longe? Um retornozinho para ele aí, que o rádio dele está longe. Agora sim, João Carlos, pode falar. Escuta, eu gostaria de fazer umas perguntas para Arlete Pinheiro Torres, pode ser? Pode ser. Se a Fernanda concordar, pode. Pode, eu deixo que ela fale. Qual a melhor representação que você já fez? Qual a que não fez e gostaria de fazer? Olha, é difícil você dizer qual é que você mais, de qual eu mais gostei. São tantos anos nisso, e ficam algumas lembranças, cada uma tem um calor particular, não é? Então tem a estreia, depois tem a peça mais importante, depois tem um autor brasileiro do qual você gosta, depois tem um autor estrangeiro do qual você gosta. Agora, eu me lembro especialmente de um espetáculo na minha vida que foi uma festa absoluta de acontecimento teatral para mim e para o grupo ao qual eu estava ligada, que é o Mambembe, do Arthur de Azevedo, que nós fizemos em 59 no Teatro Municipal, estreando a nossa companhia como produtores, né? O que eu gostaria de fazer, eu vou dizer a você, eu não tenho especificamente uma coisa que eu gostaria de fazer. Agora, eu sempre anseio fazer uma próxima coisa, né? Passar por mais um teste, me exercitar na próxima, né? A gente sempre acha que da próxima vez a coisa deverá sair melhor. Eu acho que é isso que toca um pouco a gente para frente, a gente acorda todo dia e tem que atravessar o seu dia, né? João Carlos, muito obrigado a você, hein, meu amigo. Eu te agradeço também. Tá, obrigado, Washington. Grande abraço para você, obrigado. O Luiz Carlos de Campinho também tem uma pergunta para a Fernanda Olha, Montenegro. Campinho, minha zona. Eu sou a zona. Campinho, Fernanda minha Montenegro zona. de Campinho para Luiz Carlos de Campinho no Nacional 80. Bom dia, meu caro Luiz Carlos. Bom dia, Washington. Tudo bom? Tudo bem, e você como vai? Tudo bem, graças a Deus. Pena que o nosso Flamengo bateu de frente, né? Ô, rapaz, caiu do pontilhão. Eu acho que não vai dar não, né? Ainda, enquanto a vida é esperança, né? Bom, se não der, o importante é que nós estamos na Libertadores e vamos ser campeão mundial, né? Se Deus quiser. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer, curiosidade que eu tenho, a Marlene Bezerra é casada ou solteira? Marlene? Bezerra? Qual é a Marlene Bezerra? Conheço não. Ah, Marlene Bezerra da Meteorologia? Ó. Não sei, rapaz. Eu só a conheço por telefone. Uhum. Sabe? Falou. Só de saber do tempo de manhã, mas não conheço pessoalmente. Mas faço essa pergunta pra você amanhã, tá? Tá legal. Olha, Fernanda, como é que você vê a sua filha na televisão? Eu vejo com surpresa, porque a gente sempre acha que o filho deveria tentar um outro negócio aí diferente, né? Porque a gente já sabe como é que é aquela corrida, né? Então aquela corrida a gente acha que não é lá muito fácil. Mas se ela tem vocação realmente, quer dizer, principalmente, mais do que talento, viu? Eu acho que ela vai nessa mesmo. E me parece que está interessada na profissão ou no ofício de atriz. Como ela tem 15 anos, vamos ver, tem muito chão pela frente ainda, né? Tem que ter muita perseverança aí pela frente, porque 15 anos. E depois a gente tem uma profissão também muito encantatória, quer dizer, não é fácil nem nada, é uma vida difícil, mas é uma vida de grande intensidade, de mudanças, né, de climões, assim. A gente vive numa intensidade muito, que para um jovem é muito apelativa, né? Eu acho que a gente influencia também os filhos. Satisfeito, Luiz Carlos? Eu estou satisfeito, eu só quero dizer a ela que ela deve incentivar, né? Se ela tem empreendedores artísticos, ela deve incentivar. Posso fazer uma pergunta a você agora, Luiz Carlos? Pode. Você já fez 2 ou 3? Posso fazer uma? Pode. Por que você quer saber se a Marlene Bezerra é casada? Curiosidade. Você a conhece só de ouvir aqui lá dando tempo? Eu sempre escuto ela falando, eu acho a voz dela uma coisa deliciosa. Tá bem, Luiz Carlos, então tá explicado. Um grande abraço pra você. Amanhã eu vou procurar saber se ela é casada ou solteira, tá? Tá falado. Olha, um abraço pra você e vamos torcer pro Fluminense dar uma ajuda, né? Tá certo, vamos É a esperar. única chance nossa agora. Enquanto a vida, a esperança. É isso aí. Tá bem, Luiz Carlos?
Nacional 80. Informando e divertindo em dose dupla. Tem boi na linha, tem. Agora eu quero saber. Diga-me, ó minha rainha, que falta de Sibancol, hein? Como é que pode uma peça ficar um século em cartaz? Só eu vi a peça, do Milor Fernandes, umas 100 vezes. Por que não desistiram daquele sucesso estrondoso, hein? Foi só pra dar água na boca nas outras produções teatrais, hein? Gozação em cima deles. Foi, hein? Você vê que no fundo o Voz Branca hoje está só te homenageando. Ele tá bem meu amigo, graças a Deus, né? Quer dizer, por isso mesmo foi que a peça ficou tanto tempo, né? Se ele foi ver 100 vezes, né? E outras pessoas também viram diversas vezes, então isso foi levando a peça assim nós fizemos a peça durante 3 anos e 6 meses. E viajamos ainda 1 ano para São Paulo e teríamos continuado com a peça, mas na verdade há um momento que a gente tem que se reestruturar, também tem família, não se pode viajar muito, ficar muito tempo fora de casa. Foi por isso que nós paramos o mas eu não sei, qualquer dia aí a gente faz uma reapresentação dela, porque eu acho que ela ainda tem fôlego para mais 1 ano, fácil aqui no Rio. Bom, Aberrinha, vamos então às notas, Aberrinha? Vamos lá, acho que apenas um detalhe curioso para Fernanda Montenegro responder. Na televisão se anuncia o seguinte: não percam sexta-feira próxima no Teatro Fênix o espetáculo musical. O Teatro Fênix não é uma casa não é um teatro, é um auditório de televisão onde existia um teatro naquele mesmo local. O teatro foi derrubado, foi adaptado para televisão e não foi construído perto um outro teatro. Existe uma lei que obriga cada teatro derrubado a construção de um, parece que não sei em que, por perto ali, no mesmo quarteirão, não sei. Por que essa lei não é cumprida e por que aqueles que fazem teatro, trabalham em teatro, produzem teatro, por que essas pessoas não cobram isso às autoridades? Pois é, a gente cobra, mas acontece que você sabe que existe essa lei? Existe a lei, mas existem outras leis no país também que não são cumpridas e o país todo esperneia e não adianta nada, não é? Quer dizer, as leis são estranhas neste país, né? Elas são feitas para não serem cumpridas. Especificamente o teatro, por que vocês não cobram? Veja bem, a Globo anuncia no Teatro Fênix a gravação de um show musical. Então, pelo menos que não se use o nome Teatro Fênix, porque não é mais um teatro. Não resolve o problema do teatro também. Houve esse convênio, não é? Você sabe que tinha o Teatro Fênix maravilhoso ali no centro da cidade, né? E aquilo foi derrubado e então se construiu um outro teatro lá na Lagoa. Mas durante muitos anos eles cobraram um preço tão exorbitante justamente para ninguém poder alugar. Ele esteve fechado anos e anos, porque o famoso mínimo, era tão alto que nem cantor, eu acho que nem Roberto Carlos conseguiria, com todo o seu staff, alugar esse famoso teatro. Então, com o tempo, outros interesses se ligaram, não é? A Globo realmente é uma potência, precisava de um espaço, e no alto mundo dos negócios, acho que as leis ficam um pouco chutadas para a córnea, já que nós estamos diante de um cronista e crítico de futebol tão importante quanto você. Porque as leis são assim mesmo, né? Você não acha que são assim? Você vê, por exemplo, o nosso sistema financeiro, né? Que todo ano tem uma série de leis que no fim do ano elas não servem mais, quer dizer, elas não baixam portarias, depois tiram portarias porque não funcionam. Você vê agora, por exemplo, essa coisa da gasolina na cidade de veraneio, de repente é uma coisa decretada, aí estrangulam esses centros de turismo, então revoga-se a lei, não é? Mas nessa altura as pessoas já perderam, já se deslocaram da cidade, aí a cidade já fica sem uma cobertura durante algum tempo de atendimento ao turista que por acaso volte a bater na cidade. Quer dizer, isso aí nunca existe um fato isolado, né? Não existe um fato isolado, é tudo em cadeia. É uma soma de enganos, né? Eu acho que nós não temos tanta importância, o teatro tem uma imensa importância, eu acho, para meia dúzia
que vê e meia dúzia que faz, não é? Mas o teatro não tem uma força tão grande a ponto de remover leis aqui neste país, porque outras coisas também importantíssimas também não são atendidas, não é? Inclusive, as suas perguntas são muito, muito claras e muito construtivas, não é? Quer dizer, você me deu chance de esclarecer uma série de coisas e você tocou em pontos assim ligados ao teatro de uma pessoa que está por dentro do fato teatral. Mas é isso mesmo, é uma terra, é um mundo, né? O teatro é um mundo muito difícil. E não que nós não tenhamos força. Eu acho até que a gente continua por uma vontade muito particular e muito verdadeira desse pequeno grupo teatral que continua, sabe como é que é? Que vai lá, né? Se bota numa disciplina, começa o espetáculo, e se um não vai bem, ataca com o outro, e procura vivenciar isso, e procura lutar por isso. Mas a gente não tem grandes trânsitos, não. Diante de uma fortuna, diante de uma rede bancária, diante de de interesses aí de outra ordem, o que nós somos? Somos modestos atores de teatro. Muito bem, 10 horas e 25 minutos, hora certa das lojas Elal, agora também na Rio Sul. Vamos então às notas, Adriano? Vamos lá, para encerrar a nossa entrevista com a Fernanda Montenegro. Você é Marraio? Sou Marraio. Você terá que dar notas de 0 a 10, é chato, mas é do regulamento, para essas pessoas que é? só corre de um lado e perturba do outro. Tá boa. Só corre dando emprego, morde a sopra. Vai um bocadinho, retira o time de campo, né? Depois vai muito, aí retira tudo mesmo, né? Está como quer, né? Então acho que quando a gente está como quer, a gente fica numa média, né? Uma média de... Aí eu faço 5. Nota para a novela Cara a Cara. Eu dou 5 também. Dou 5. Acho que foi uma novela que foi um milagre dentro da Bandeirantes. Ela deu muita esperança, ela abriu um grande campo de trabalho, ela teve uma força, um elan, né, de abrir esse mercado. Mas, por outro lado, eu acho que foi uma proposta de novela muito ambiciosa para uma estação sem uma infraestrutura ainda para a novela, né? Então, ficou também muito dividida nesse jogo entre a proposta da abertura e a realidade de uma execução, né? Nota 5, então. Nota para o seu fã número 1 aqui do programa, que se revelou, o Voz Branca. O Voz Branca foi tão carinhoso comigo, eu dou 10 para ele. Não precisa rir, não. Só ver o F 100 vezes, eu já acho que... para o meu olfato. Depois estou fazendo uma média também como você, por que eu não iria fazer média com você se você me tratou pode tão voltar bem? aqui, né? A gente gosta de carinho, né? A gente também, no fundo, é um animal, né? Tá certo. Voz Branca com 10, Adriano. E você agora? Nota então para Fernanda Montenegro. Arlete para Fernanda. Pois é. Eu dou 5 para mim. É mesmo? É mesmo. Por que você dá tão pouco? Porque eu acho que eu não sou tão ruim quanto às vezes eu me acho. E nem tão brilhante como nós achamos. Como os outros me acham, não. sabe? Então, a gente que está por dentro da gente, a gente vê, tem tanta dúvida, né? Tanta carência, tanta dificuldade. As coisas são o que a gente sonha e o que a gente realiza, é sempre tudo tão complexo, né? Que realmente dizer que não tem nada, eu acho que seria uma agressão a mim mesma. Mas realmente também não me vejo nessa altura toda, não. Eu fico um pouco espantada com isso tudo. E quer dizer, como continuamos a ser animais, não é? E bicho homem, a gente fica assim, achando que até é legal, que gostem da gente e tudo mais. Mas de repente você para pensar e vê que eu nunca sei se isso é mais uma necessidade de fora, ou se isso corresponde realmente ao que eu possa valer. Estou te falando isso sinceramente, né? Estou numa estação popular, estou fazendo um programa extremamente popular e estou jogando isso assim, sem nenhum véu,
né? Vamos restabelecer a verdade? Vamos. Você tem 2,5 aí? Mas aqui, trocadinho, na Também tem hora. 2,5 aqui. São 5 com 5, 10. E você merece todos os 10 do mundo. Em algarismo romano. Pois é, eu por fico extenso. rindo aqui, né? Assim, mas como eu tenho essa dupla personalidade, ser Arlete e Fernanda, então fica 5 para cada um. 5 para Arlete e 5 para Fernanda. 10 no geral. Então tá certo. Pelo carinho também, pela atenção de você ter atendido o nosso convite e vir até aqui. Muito agradecido por tudo. Eu que agradeço a você. Acho que essa foi uma pequena homenagem que nós, nossos ouvintes, gostaríamos muito de prestar e que prestamos hoje, inclusive até com o aval do Voz Branca, que é muito difícil, ele é sempre muito mal, mesmo, é mesmo, às vezes tá até aí. irreverente, mas hoje ele se portou como eu pedi para ele se portar. Né? E prestando essa homenagem a você, nós estamos prestando homenagem ao público e ao teatro, principalmente ao teatro brasileiro. Eu fico muito alegre porque eu sei que é um programa de grande audiência e embora, mais uma vez falando no famigerado preço, o preço seja alto, na verdade, se o povão tiver uma chance de ter um preço mais popular, né? Experimente chegar a um teatro, né? Eu não quero que ele tire da sua economia já tão parca nada para vir ao teatro. Eu acho que o momento não é para isso. Mas se por um acaso a Kombi acontecer, né? Se a sua Kombi acontecer lá no seu subúrbio, venha ao teatro, escolha espetáculos e venha ver a gente. Olha, eu estou recebendo flores lindíssimas aqui. O Álvaro de lá, nosso Álvaro Olha, Barros rosas Moreira. Maravilhosas, viu? E eu me sinto muito recompensada. É verdade. Né? Eu estava dizendo ainda há pouco que o difícil é acordar cedo, né? Mas acordar cedo com flores, fica fácil. E com pessoas tão carinhosas, né? E tendo a possibilidade de falar para tanta gente, eu deixo aqui um grande abraço. Grande abraço para você, Fernanda. Muito obrigado por tudo. E lá no Teatro Ginástico, Ginástico de terça a domingo, assunto de família, com um elenco enorme, uma peça muito bem montada, muito bem feita, que está indo muito bem, e espero que vocês apareçam lá. Muito obrigado, um grande abraço para você. Eu vou, mas não deixa lotar não, deixa 2 lugarzinhos lá para mim que eu vou amanhã. Nacional, um novo som para abraçar velhos amigos. É nacional, é bom.